O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo? Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago, que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento mas constante, tritura tudo que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os Grandes Lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan.
Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade, muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem?
Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 km². Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra.
Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes, gabbro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpixca, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E, por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau! Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Wilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes, e a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo.
Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim-sedimentares, ou slumps, e o Wilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que por sua vez provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um supervulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal como o Kilauea e um supervulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por 1000. É assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados. Aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um supervulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas. Foram apenas 3 na história da Terra, e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como 1,5 km de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para a ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas 3 décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8,0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história.
É ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e São Francisco. Prédios altos são comuns por lá e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos. O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior: o mega-terremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde duas placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo. E uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de Evento Carrington foi uma tempestade solar. Essas tempestades atingem a Terra com bastante frequência, mas nenhuma delas foi tão poderosa quanto o Evento Carrington, nem antes, nem depois. Mas em 2012, os astrônomos registraram uma explosão solar semelhante, cuja energia quase atingiu nosso planeta mais uma vez. Se tivesse sido apenas uma semana antes, estaremos em apuros. Hoje, a humanidade depende da eletricidade em quase todos os aspectos da vida, e uma tempestade solar poderosa mexeria muito com o campo eletromagnético da Terra. Todos os aparelhos elétricos desligariam ou entrariam em curto-circuito, e enormes transformadores que alimentam basicamente tudo ficariam fora de serviço. Levaria anos para repará-los, e o custo de um blackout tão massivo alcançaria trilhões de dólares. O pior de tudo é que a ciência é quase incapaz de prever tempestades solares, e mesmo se pudéssemos saber sobre elas com antecedência, seríamos impotentes para detê-las. A erupção ocorre em questão de segundos e leva cerca de 8 minutos para que as partículas atinjam a atmosfera da Terra, causando distúrbios. A queda de energia viria um pouco mais tarde, em 1 ou 2 dias, quando uma enorme nuvem de plasma chegasse ao nosso planeta. No momento, não há proteção contra explosões solares. E as chances de uma suficientemente poderosa para cortar toda a nossa eletricidade nos próximos anos são bastante altas, cerca de 12%. A única coisa boa sobre tudo isso é que agora sabemos dessa possibilidade e podemos pelo menos nos preparar com antecedência. Hey, não se esqueça de levar algumas roupas íntimas e meias. Você sempre precisará delas. Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e
tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro.
nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano, mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural.
O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo o lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro.
Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar, ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Os polvos têm 3 corações. 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o coração maior circula o sangue para o resto do corpo. Eles também têm 9 cérebros, há um grande central, mas também cada um de seus 8 braços tem um mini cérebro próprio, e é por isso que eles podem agir de forma independente. Como cada braço tem seu próprio cérebro, o cérebro central envia apenas um sinal de nível superior para o braço. Coisas como, vá para aquela fenda ali, pode haver um caranguejo escondido lá dentro. No caso dos humanos, o cérebro guiaria e controlaria cada movimento de nossas pernas e braços, e com um polvo, os braços agem quase independentemente a caminho da fenda. Ele também prova e sente com as ventosas. Como os seus braços são tão independentes, um polvo não sabe onde eles estão, a menos que os veja. O corpo humano tem uma habilidade chamada propriocepção. Graças a ela, sabemos onde está o nosso braço, mesmo que ele esteja longe do alcance de nossos olhos. 1816 é conhecido como o ano em que o verão não chegou. Em abril de 1815, houve uma grande explosão no Monte Tambora, na Indonésia, enviando enormes nuvens de cinzas vulcânicas para a atmosfera. A maior parte do hemisfério norte foi coberta por um manto de poeira e sujeira que meio que se recusou a baixar. Em junho do ano seguinte, o inverno frio simplesmente não acabou. A geada danificou as colheitas, e a neve e a chuva persistiram durante todo o verão. Na Islândia, você encontrará algumas das paisagens mais deslumbrantes do nosso planeta. Montanhas irregulares, fiordes, geysers quentes, campos de gelo esculpidos na paisagem, deslumbrantes e intrigantes praias de areia preta, como a areia de Reynisfjara. A maior parte da areia das praias geralmente é formada por rochas que se quebraram devido a mudanças climáticas e erosão ao longo de milhares ou até milhões de anos. E em Reynisfjara, a areia é de uma impressionante cor preta devido à atividade vulcânica. A lava saiu de um vulcão em erupção, subiu à superfície, esfriou e depois endureceu no Oceano Atlântico, criando uma tonalidade preta fascinante. Esta praia é tão magicamente deslumbrante, mas também muito perigosa por causa de suas ondas rasteiras. É quando algumas ondas menores se juntam, formando uma única realmente grande. Esse fenômeno pode acontecer quando as correntes oceânicas forçam as ondas a se juntarem, ou, no caso de Reynisfjara, quando essas ondas vêm de um penhasco subterrâneo no mar e obtêm um efeito de atração ainda mais forte. Considerando também as baixas temperaturas do oceano, o melhor é apenas tirar fotos a partir de um local seguro. Algumas árvores conversam entre si. Não como nós, claro, mas, por exemplo, as acácias, que crescem na savana africana, podem avisar umas às outras se algo perigoso está por vir. Quando alguns animais, como antílopes, devoram suas folhas, a árvore imediatamente começa a produzir mais tanino, que é tóxico para os animais. Elas também emitem um tipo especial de gás que viaja pelo ar e avisa outras árvores que também devem se proteger. Você está olhando as estrelas em uma noite fria, e então um flash de luz brilhante atravessa o céu noturno. Uma estrela cadente. Legal, não? Mas o que vemos não é realmente uma estrela, embora a chamemos assim. São meteoros, que são basicamente pequenos pedaços de poeira e rocha se movendo pelo espaço.
ao passarem pela nossa atmosfera, causam algo chamado atrito, quando uma coisa se esfrega na outra, e é por isso que brilham. Além disso, o atrito causa calor. Poeira e rochas ficam extremamente quentes enquanto voam pela atmosfera, e o calor as faz brilhar até o momento em que queimam e se transformam no que chamamos de estrela cadente. O pôr do sol nos desertos é extremamente bonito por causa das cores espetaculares que produz um pouco mais do que em outros lugares. A luz solar consiste em vários tons do espectro de cores. Quando o sol está alto no céu, essas cores se misturam e nossos olhos as veem como brancas. Mas à medida que o sol se põe, seus raios precisam passar por uma camada mais espessa da atmosfera antes de chegarem até nós. A atmosfera então espalha a luz com comprimentos de onda mais curtos, como azul e roxo, antes mesmo que possamos vê-los. É por isso que as luzes laranja e vermelha, de comprimento de ondas mais longos, se destacam. Em ambientes urbanos, a poluição do ar pode tornar as cores do pôr do sol mais opacas do que em lugares mais abertos. O ar puro dos desertos permite que as cores vivas vindas do sol brilhem no crepúsculo. Além disso, a umidade, vapor d'água e nuvens cheias de chuva pode diminuir a intensidade dos tons do crepúsculo. Como não há chuva, as nuvens são finas e permeáveis, então elas filtram e refletem a luz do sol em vez de bloqueá-la. O bambu cresce muito rápido. Na verdade, é a planta de crescimento mais rápido na Terra, às vezes crescendo cerca de 1 metro em apenas um dia. Pode ser encontrado em florestas densas, onde pouca luz chega ao solo, o que significa que o bambu está sob forte pressão para alcançar a luz do sol o mais rápido possível. Há um caule subterrâneo que conecta os brotos de bambu à planta-mãe, de modo que o broto realmente não precisa de folhas próprias até atingir sua altura total. Além disso, o bambu cresce mais rápido do que outras plantas porque não perde tempo e energia em anéis crescentes que engrossam o caule. É apenas uma vara fina e oca que cresce para cima. Você notará que algumas das grandes árvores têm sistemas de raízes rasas, às vezes até 25 centímetros de profundidade no solo. As raízes geralmente precisam de acesso a oxigênio e água e podem encontrar tudo o que precisam em bolsões subterrâneos especiais chamados poros do solo. Quando uma árvore tem condições ideais de umidade e solo, pode enviar raízes mais profundas e obter o que precisa. Mas na maioria das vezes as condições não são perfeitas, devido a uma base rochosa, a pedras e o solo compacto que impedem fisicamente que as raízes cheguem a uma maior profundidade. Esses obstáculos também impedem que as raízes obtenham o oxigênio necessário. Então, quando a vida ficar difícil, a árvore escolherá uma opção mais fácil. Suas raízes ficarão próximas à superfície e se espalharão em diferentes direções. As condições de seca são outra razão pela qual as árvores podem ter sistemas de raízes rasas. Ao ficar mais perto da superfície, elas podem aproveitar ao máximo a coleta de chuva. As plantas ficam expostas à luz solar na maior parte do tempo, mas não sofrem queimaduras solares. Elas apareceram na Terra há cerca de 700 milhões de anos, e uma das principais coisas de que precisavam para sobreviver era algo que as protegesse contra os raios ultravioleta vindos do Sol. As que estavam no mar tinham a água do mar como proteção. A radiação UV é a principal responsável pelas queimaduras solares, então as plantas terrestres desenvolveram uma proteína especial, UVR8. Esta proteína detecta os raios ultravioleta e envia sinais às células para proteger a planta dos danos e efeitos da radiação UV. Basicamente é como se elas produzissem seu próprio protetor solar, mas isso não significa que estejam 100% protegidas. Você já ouviu falar que regar as plantas sob o sol do meio-dia pode causar queimaduras solares? Alguns acham que gotículas de água podem agir como lentes minúsculas focando a luz do sol na superfície da folha. Mas os raios difusos do sol não são fortes o suficiente para causar uma queimadura na superfície de uma folha. Só que seu protetor solar natural não significa proteção total. Muita exposição à radiação ultravioleta danifica as células das folhas e da casca da maioria das plantas. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície solar. Você pode achar que seria fácil derreter todo o nosso planeta, especialmente porque o núcleo está a apenas 2.900 km de distância da superfície. Se o Sol estivesse tão perto, seríamos como batatinhas fritas. Mas estamos vivos porque o centro da Terra é cercado por um manto de rocha que é principalmente sólido. A crosta sobre a qual caminhamos flutua sobre esse manto e nos protege. Se o Sol estivesse próximo, teríamos apenas espaço vazio para nos proteger, e você e eu não estaríamos conversando. Além disso, para derreter o planeta inteiro, precisaria de muito mais energia do que o calor do núcleo. É isso. Imagine isso. Você está assistindo a um vulcão entrar em erupção, o que por si só é uma visão assustadora.
Mas de repente você percebe flashes luminosos sinistros iluminando o céu sobre o vulcão. Isso deixa a situação ainda mais assustadora. Uma possível causa é a eletricidade estática, que ocorre quando partículas densas de cinzas se esfregam umas nas outras não muito acima do solo. A outra fonte de raios vulcânicos está bem acima da superfície, perto da estratosfera, onde cristais de gelo em movimento caótico libertam raios poderosos. O Salar de Uyuni parece um espelho enorme, mas na verdade é uma salina de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Fica localizado na Bolívia, o país com maior altitude da América do Sul. Este espelho natural é um remanescente de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que possa parecer plano, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem alguns pequenos padrões que são todos de menos de 2,5 centímetros. O lugar está tão cheio que tem cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos próximos transbordam com uma pequena camada de água que atua como espelho do céu. Muitos moradores locais extraem sal e lítio de lá. Não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo quando visitar o local. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo memorável. O que parecem discos voadores congelados são, de fato, bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos do norte, como o Lago Abraham, em Alberta, no Canadá, essas bolhas aparecem quando animais mortos, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias. Essas bactérias mais tarde excretam gás metano. Uau, tô sentindo o cheiro daqui! No final de março de 2018, a Europa Oriental testemunhou um evento tão bonito quanto assustador. Esquiadores deslizaram por pistas de esqui de coloração tangerina sob o céu vermelho. Intrigadas e animadas, as pessoas descreveram essa experiência como caminhar em Marte ou esquiar por dunas de areia. Mas por mais misterioso que esse fenômeno pareça, ele tem uma explicação muito simples. Quem formou essa paisagem extraterrestre foi uma poderosa tempestade de areia que atingiu o deserto do Saara. Esta tempestade trouxe poeira, areia e partículas de pólen que coloriram a neve de laranja. Não é um fenômeno natural único. Meteorologistas dizem que a neve laranja cobre as terras da Europa Oriental pelo menos uma vez a cada 5 anos. A propósito, não coma neve laranja. De 20 a 21 de fevereiro de 2018, o Nordeste dos Estados Unidos experimentou um dos eventos climáticos mais extraordinários dos últimos tempos. E foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, que é inverno lá. Na verdade, foi a onda de calor de inverno mais impressionante desde que os registros meteorológicos oficiais começaram em 1800. Por exemplo, em Freiburg, no Maine, as pessoas tiraram seus casacos depois que a temperatura subiu para impressionantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, pessoas confusas colocavam sandálias quando viam a temperatura externa, 27 graus Celsius. O mesmo acontecia em Harrisburg, Pensilvânia, onde a temperatura atingiu 28 graus, e em Wells, Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus. Cerca de 11 mil anos atrás, na atual Turquia, sem cidades ou ferramentas de metal, alguns artesãos incrivelmente habilidosos construíram Göbekli Tepe. Como eles conseguiram lascar e levantar blocos de calcário 3 vezes mais pesados que um Tiranossauro Rex e também o que eles simbolizam, ainda é desconhecido. Uou! Um fato alucinante sobre a Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos, é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Este pedaço de pedra surgiu em meio às planícies ondulantes de Wyoming, sem nada parecido por quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia, de repente, ter dado à luz algo tão alto? Existem diversas teorias, mas ninguém tem a resposta ainda. O Parque Nacional dos Lagos da Croácia é uma grande atração turística e patrimônio mundial com muitos animais e plantas únicos.
Parece um filme épico ambientado com infinitas cachoeiras fluindo de todas as direções e dos lagos claros ao redor. Em meados da década de 1980, um mergulhador descobriu o monumento Yonaguni, na costa do Japão. Os cientistas acreditam que esta coleção de estruturas tem milhares de anos, mas eles ainda não conseguem decidir se é natural ou se foi feita pelo homem. Caso seja uma cidade antiga, o novo mistério é: que civilização perdida a construiu e como ela chegou ao fundo do mar? A forma e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de alguns humanos. Elas foram criadas por intensas erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos porque a calçada dos gigantes na Irlanda é moldada dessa maneira tão estranha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de solo de uma encosta e preencher os contornos com giz. O pintor fugiu com o dinheiro, então o fazendeiro teve que pagar uma segunda vez para terminar o cavalo branco de Alton Barnes. A Cascata Negra, na Islândia, recebeu seu nome das colunas de lava escura ao seu redor. A base da cascata tem rochas afiadas. A estrutura foi a inspiração para a arquitetura islandesa, vista em alguns de seus famosos edifícios. Você pode ver lã de gelo na floresta em uma noite úmida de inverno, assemelhando-se a algodão doce ou a uma peruca de cabelo branco. Cristais de gelo incomuns crescem em madeira podre. Infelizmente, essa beleza derrete assim que o sol nasce. Só recentemente, os cientistas descobriram o que cria a lã de gelo. Todo esse tempo foi... Você está pronto? Fungo. Sim, permite que o gelo forme fios super finos e os ajuda a tomar essa forma durante toda a noite. Quando esse tipo específico de fungo não está presente, em vez de fios de lã frágeis, o gelo forma uma estrutura semelhante a uma crosta. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bom, agora sim. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, Texas. O superpoderoso incêndio Mallard não apenas criou uma enorme nuvem densa no alto. Seu calor também causou uma violenta tempestade que mais tarde despejou muitas pedras de granizo do tamanho de uma moeda de 25 centavos a uma distância de 96 quilômetros, no condado de Wheeler, Texas. Carhenge é o monumento mais estranho do Nebraska. Seu autor estudou o verdadeiro Stonehenge e criou sua própria versão a partir de carros antigos como uma homenagem a seu pai. Alguns carros ficam como monólitos. Outros estão conectados, formando arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse: "Por que não?" Outra cópia do Stonehenge foi encontrado no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de pedras em círculo e esculturas de um mastodonte. Esta besta deixou de existir há mais de 10 mil anos, então a escultura tem que ser mais antiga do que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-la. A Baía de Hudson, no Canadá, é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é realmente menor do que em qualquer outro lugar do planeta. Mesmo os céticos não têm como contestar essa informação, porque a diferença foi medida com equipamentos de precisão. Então, isso significa que a gravidade aqui é tão baixa quanto, digamos, na Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não tenho certeza. A diferença é minúscula. O valor exato é de 0,005% ou 1/200avos de 1%. Você não será capaz de sentir isso, mesmo que se esforce ao máximo, mas ainda está lá. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa do manto de gelo que cobriu a área há cerca de 10 mil anos. Comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional na Baía de Hudson. Em algum momento no futuro, no entanto, a gravidade também voltará ao normal nesta área. Em 2010, peixes fossilizados foram descobertos 400 quilômetros a oeste do Rio Nilo, onde o deserto do Saara estava mais árido do que nunca. Essa descoberta casual levou os cientistas a acreditar que poderia ter havido um mar onde o Saara está agora. Sendo assim, eles realizaram um levantamento geológico da área que produziu resultados inesperados. Foram encontradas evidências de algo enorme sob as areias, e não fazia parte de nenhum mar. Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos GPS em terra.
E, mais tarde, quando todos os dados terrestres foram coletados, os cientistas analisaram a área a partir de um satélite. A vista era surpreendente. Descobriu-se que havia uma enorme bacia sob o deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, antigos assentamentos humanos haviam sido encontrados anteriormente. E agora, os pesquisadores finalmente tinham a resposta sobre por que escolheram esses pontos para viver. Existia um lago de proporções impressionantes. Mais de 108 quilômetros quadrados de água doce no total. Cerca de metade do tamanho do Lago Michigan. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único.
Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Você vem para a ensolarada Califórnia e faz uma caminhada nas montanhas de Santa Lucia. Lá tem uma sensação estranha e desagradável, como se alguém tivesse te observando. Você olha em volta, mas não vê ninguém. É quando olha para o topo de uma montanha distante à sua frente e seu coração pula. Lá em cima você pode ver o contorno de uma figura humanoide gigante. Braços estendidos com um magnífico arco-íris completo ao redor. Esta figura misteriosa está vestida de preto. Você não consegue notar nenhuma expressão facial ou detalhe, mas pode vê-la se movendo. De repente, desaparece bem diante dos seus olhos. Parabéns! Você acabou de testemunhar os Dark Watchers, um fenômeno que tem aterrorizado quem faz trilhas nas montanhas da Califórnia há mais de 300 anos.
Mesmo agora, os cientistas não sabem dar uma explicação exata para esta aparição misteriosa. O que sabemos é que é completamente natural, provavelmente. Uma teoria afirma que as silhuetas não existem. O cérebro humano apenas pensa em imagens criadas pelas sombras lançadas pelas nuvens nas montanhas. Ao longo dos séculos, as pessoas compartilham histórias sobre essa lenda e suas mentes começam a mostrá-la, construindo imagens reconhecíveis. O mesmo pode acontecer com você, como quando você vê os contornos de um rosto humano em um pedaço queimado de torrada ou a forma de um cachorro em uma nuvem passageira. A explicação científica mais aceita é o que é chamado espectro de Broken. É quando a luz do sol é dobrada por gotas de neblina ou nuvens. Isso explica o arco-íris em torno dessas figuras. Quanto à sombra, é apenas a sua própria sombra esticada e projetada nas montanhas à sua frente. Afinal, essas figuras geralmente aparecem quando o sol está atrás da pessoa que a viu. Natural ou não, as figuras misteriosas que desaparecem são de arrepiar. Então vamos para a Antártica. Neve, gelo e mais sol ofuscante. Sim, é um deserto também. A luz está quase cegando. Você aperta os olhos e, à distância, vê algo vermelho saindo do meio do branco sem fim ao redor. À medida que você se aproxima, percebe que é uma cachoeira, uma sinistra cascata vermelha fluindo da geleira. Gotas voam em todas as direções e mancham a neve branca. Não se preocupe, essas cachoeiras de sangue não são nada disso. Milhões de anos atrás, uma geleira se formou sobre uma lagoa e bloqueou o acesso à luz solar, calor e oxigênio. Então a lagoa conseguiu romper a geleira com um pouco de água. Quando essa água salgada com altos níveis de ferro encontra oxigênio, cria essa cor de ferrugem escarlate. Esta é a única cachoeira desse tipo no mundo. Assim que você chega ao deserto do Namibe, imediatamente percebe algo muito estranho. Polvilhados entre as pastagens secas estão círculos quase perfeitos de terra onde nada cresce. Essas bolas enormes são chamadas de círculos de fadas. E você adivinhou, ninguém realmente sabe a causa. O provável culpado são cupins comendo a grama ao redor de sua colônia subterrânea. Isso também poderia explicar os diferentes tamanhos dos círculos. Os insetos continuam a comer à medida que a colônia se expande para fora. Mas eles param antes de invadir uma colônia vizinha. Isso é o que eu chamo de boa vizinhança. As manchas onde você vê grama mostram uma espécie de limite que separa diferentes populações de cupins. Essa é a teoria. Descendo para o Lago Hillier, na Austrália. Seus olhos não estão te enganando. Sim, esse lago é mesmo rosa chiclete. E é perfeitamente seguro nadar nele. A Poça Rosa Gigante é um lago salgado e não é a única desse tipo no mundo. Os lagos salgados são rosados por causa de um tipo de alga e outros micro-organismos que vivem neles. Eles produzem um pigmento vermelho para se protegerem do sol. O que é único no Lago Hillier, no entanto, é que a água ainda é rosa, mesmo que você a coloque em um copo. E permanece rosa brilhante durante o ano todo. O mesmo não pode ser dito sobre outros lagos cor-de-rosa. Sudeste Asiático. Você vê uma árvore que parece que alguém derramou tinta nela. Mas o eucalipto arco-íris foi pintado pela natureza. Sua casca incomum muda de cor ao longo do tempo, como um caleidoscópio. Começa como um tom verde brilhante, depois vermelho, laranja, roxo e por fim marrom. Aí o ciclo colorido começa de novo. A chuva de sangue parece mais aterrorizante do que qualquer filme de terror. Mas na realidade não há nada de estranho ou natural sobre esse fenômeno climático. Tem registros dessas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a levam para muito, muito longe, para outra galáxia, só que não. No final, essa poeira se mistura com nuvens, o que colore a chuva. Por sinal, a poeira das minas de carvão pode tornar a chuva preta. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas, e alguns outros tipos de poeira podem deixar a água da chuva branca. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, Japão, viram um tipo de chuva que ninguém jamais tinha visto antes, uma chuva de girinos. A primeira razão foi que o vento naquele dia era tão forte que levantou e carregou os girinos rapidamente. A segunda razão possível é que grandes pássaros como gaivotas simplesmente os deixaram cair enquanto voavam para seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram retiradas do chão por uma tromba d'água que choveram mais tarde. Por sinal, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também rãs e peixes em vez de poças. E sim, pode estar chovendo vermes também. Algumas pessoas afirmam que viram chuvas de cobras, caramba! E em vez de gotas de chuva comuns, algumas pessoas viram bolhas translúcidas semelhantes à geleia caindo do céu.
As aranhas australianas são notórias e, para assustar as pessoas, elas até aprenderam a chover. Chuvas de aranha são uma coisa bastante comum na Austrália devido ao balonismo. Elas sobem em árvores, depois giram fios de seda, e é por isso que o vento pode levá-las embora. Normalmente as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem para lugares mais desejáveis. As pessoas dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente descendo dessas teias como se fossem balões. Se você viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e indo direto para o ar. Os moradores locais as chamam de bolas de fogo de Naga. Os tamanhos podem variar, então essas bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma cereja e tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite, você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida do motivo por que isso acontece, mas provavelmente é gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que é tudo devido a uma serpente gigante que vive no rio Mekong. As nuvens de prateleira parecem algo de filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar quente e úmido é pego em uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens de arco-íris de tirar o fôlego aparecem em cima de nuvens fofas como algodão após tempestade. Os cúmulos são de baixa altitude. Quando o vapor de água que eles contêm se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas, resultando em formações multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens glória da manhã são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes que se estendem pelo céu. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens surgem quando uma corrente ascendente se espreme através da nuvem, criando a aparência característica. O ar frio na parte de trás faz com que ela afunde para baixo. O melhor lugar, mas não o único, para ver uma nuvem glória da manhã é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para ver essas nuvens, escolha um período entre o final de setembro e o início de novembro. Enormes bolas brancas no céu são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você acreditar que o céu está caindo sobre sua cabeça. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as mamatos. Elas surgem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado? Nuvens únicas que parecem arroz tufado. Por sinal, se você detectar esse fenômeno, tem uma tempestade chegando. Ai, mamãe. Se você chegar ao Caribe, ao largo da costa de Cuba, verá colunas circulares, pisos pavimentados, estruturas de pedra assimétricas. É assim que a cidade subaquática cubana se parece. Por que uma cidade grande foi abandonada? Muitas pessoas acreditam que as ruínas já pertenceram a uma civilização há muito esquecida. Mas os cientistas têm suas dúvidas. Eles afirmam que a cidade perdida não é nada além de um fenômeno natural que apareceu há cerca de 5 milhões de anos. Essas estruturas de disco e rosquinha geralmente ocorrem ao redor das áreas do fundo do mar onde gases naturais se libertam. Aqueles que já ouviram o barulho irritante que uma chaleira faz quando a água está fervendo podem imaginar como o apito soa. Mesmo que esse barulho não seja tão arrepiante quanto alguns outros sons inexplicáveis, ele não é menos misterioso. É incrivelmente indescritível. Em 1997, apenas um microfone subaquático conseguiu pegá-lo. Naquela época, os pesquisadores não conseguiram identificar a fonte do ruído. A causa mais provável do som incomum é a erupção de um vulcão submarino. Mas, mais uma vez, não há provas suficientes para ter certeza. Para ver a coisa mais estranha e assustadora escondida em pântanos, você precisa ir para a França e visitar a Reserva Natural de Sting. Se você for a este lugar sozinho, sem saber o que o espera, se lembrará do que verá lá pelo resto da sua vida, e isso o assombrará em pesadelos por muito tempo. Então, imagine que você vá a esses pântanos de carro. É de manhã cedo, a natureza está acordando e uma brisa fresca está assoprando. Você cuidadosamente passa pela grama e vai para os pântanos verdes. Neste momento, percebe uma silhueta. A criatura está na praia, se curvando sobre a água. Parece um ser humano. Está agachado, suas pernas são longas como as de um gafanhoto e seus braços finos se assemelham a galhos de árvores. Esta criatura magra está completamente coberta de lama e algas verdes. Está sentada e parece muito maior do que você. Você recua lentamente horrorizado, esperando que o estranho monstro do pântano não o perceba. Então vê outra criatura semelhante deitada na grama.
São muitas. Seu coração está batendo tão alto que você tem medo de que os monstros ouçam o som. Felizmente você consegue entrar no carro sem ser percebido e ir embora de lá. Você acabou de ver o Homo algus, criaturas do pântano que consistem em algas e lama. Sim, eles parecem assustadores, mas não se preocupe, eles não estão vivos. São estátuas feitas por uma arquiteta. Ela queria mostrar a importância dos pântanos no mundo natural com a ajuda de suas criações. As pessoas associam pântanos a algo terrível, mas na realidade são enormes reservas de água doce e um habitat para milhares de seres vivos. A vida começa e termina em pântanos. E claro, muitos mitos assustadores e contos de fadas surgem nesses lugares. A escultora decidiu combinar características naturais e folclore assustador nessas estátuas. As cores, a textura e o revestimento do Homo algus mudam ao longo do tempo, juntamente com a paisagem ao redor. A próxima coisa misteriosa é aquela que você só pode ver à noite. É um fenômeno estranho e raro chamado fogo tolo, ou fogo fátuo. Então, você está dirigindo ao longo de uma rodovia entre duas pequenas cidades britânicas. A lua está brilhando intensamente e você decide sair da estrada e passear por uma área pantanosa. Sai do carro e percebe uma estranha bola laranja flutuando logo acima da água. Essa bola voa em direções diferentes e parece atraí-lo para mais perto. Talvez seja uma pessoa com uma lâmpada de querosene pedindo ajuda. Mais duas bolas aparecem ao lado dela. Você fica com medo. Não tente ir na direção delas, caso contrário você entrará em uma armadilha. É perigoso andar pelos pântanos. Durante séculos as pessoas viram esse fenômeno. Muitos foram em direção a essas bolas porque achavam que era alguém que precisava de ajuda. Mas aqueles que se aproximaram do fogo tolo nunca mais voltaram. Antigamente as pessoas acreditavam que eram algumas criaturas místicas de outro mundo, mas hoje a ciência pode explicar a natureza desse fenômeno. Fungos e algas bioluminescentes crescem em lugares pantanosos e podem brilhar azul no escuro. De longe podem criar uma ilusão de uma bola laranja. Vento e água agitam essas algas e parece que elas estão voando pelo ar. Além disso, os pântanos contêm muitos materiais vegetais, grama, argila, folhas e galhos. Tudo isso se decompõe e libera metano. Assim que essa substância entra em contato com o ar, ela se inflama e sobe na forma de uma bola de fogo. Agora estamos no Alabama, perto da cidade de Prattville. Aqui há pântanos que são populares entre os adolescentes. Meninas e meninos vêm aqui para se encontrar com fantasmas e alguns monstros fantásticos. Claro, todos são de contos de fadas e lendas que as pessoas gostam de contar umas às outras, mas às vezes os moradores ouvem um barulho estranho vindo das profundezas dos pântanos. Parece que algo pesado cai sobre algo sólido. Então, imagine uma cidade pequena, adolescentes curiosos, contos e lendas assustadoras e um lugar chamado de Pântano Bear Creek. São todos elementos perfeitos para um excelente filme de terror. E aqui está como o filme pode começar. Em 2014, o xerife do condado estava dirigindo entre cidades em uma estrada de terra passando por esses pântanos. Era terça-feira de manhã. De canto do olho, notou algo estranho saindo da água verde. Ele parou o carro, saiu e viu uma coisa assustadora. Estacas de bambu saíam do pântano e 21 bonecas estavam empaladas nelas. A maioria delas era de porcelana. Elas pareciam caras e antigas. Na verdade, esta coleção valia muito dinheiro, mas alguém as deixou no pântano nesse estado terrível. Seus rostos e cabelos estavam cobertos com tinta branca, como se alguém quisesse apagar seus sorrisos e olhos. O xerife decidiu que era algum tipo de piada sinistra de Halloween e relevou a situação. Ele voltou ao escritório e contou a seus colegas sobre sua descoberta. Então, um dos policiais tirou uma foto das bonecas e a postou na internet. A foto viralizou. Os moradores locais começaram a escrever para o escritório do xerife, expressando suas preocupações. E se fosse algum tipo de ritual? Quem fez isso? Até quando as bonecas ficarão no pântano? Após essa reação, alguns policiais pegaram uma canoa e navegaram por 30 minutos para chegar até as bonecas. Eles não conseguiram identificar o dono. A única pista era uma empresa madeireira proprietária do território. A polícia tentou entrar em contato com eles, mas ninguém respondeu. Então eles decidiram que, se o dono viesse, devolveriam todas as bonecas. Não há nada de misterioso nas coisas mais terríveis que os pântanos escondem. Estas não são criaturas místicas ou objetos estranhos. E agora iremos para um lugar onde eles representam um enorme perigo. Esta é a ilha Ramury, no sudeste asiático. Ao passar por esses pântanos, você não verá nada suspeito no início.
como se algo estivesse se movendo pela lama. O pântano ao seu redor começará a se mexer, e então você entenderá que isso não é lama e água, são as costas dos crocodilos. Essas criaturas são quase impossíveis de perceber. Você conta várias dezenas de crocodilos. Cada um deles pode atingir 7 metros de comprimento. Isso é quase o dobro do tamanho de um carro de passageiros. E o peso de cada um é pouco menor que 1 tonelada. Um réptil pode trazer muitos problemas, e dezenas podem causar o caos absoluto. Eles são pacientes e extremamente rápidos. Eles se escondem nos pântanos e de repente atacam. Felizmente, quase não há crocodilos nesta ilha agora, mas no século passado eram muitos. Nos anos 40, os crocodilos se depararam com um grupo de milhares de pessoas que não esperavam que répteis gigantes pudessem estar esperando por eles. Apenas algumas dessas pessoas conseguiram sair do pântano naquele dia. No livro Guinness dos Recordes, este evento é descrito como o maior desastre humano causado por animais. Vamos passar para o achado mais incomum, mas definitivamente não o mais terrível. Chama-se Fantasma do Pântano e é um avião grande. Nos anos 40, o piloto fez um pouso de emergência neste pântano. Ele estava sobrevoando Papua Nova Guiné e esperava pousar em um campo de trigo. Infelizmente, não notou um enorme pântano por causa da pouca visibilidade. O piloto e 2 outros membros da tripulação sobreviveram ao pouso difícil. Eles deixaram o avião e cortaram caminho por uma grama afiada por 2 dias. Todo esse tempo, eles caminharam pelos pântanos, se defendendo contra milhões de mosquitos. Finalmente chegaram à terra firme. Os moradores os notaram e levaram para a sua aldeia. Depois disso, os sobreviventes se sentaram em uma canoa, desceram o rio e chegaram à estrada. Todo mundo se esqueceu do avião. Ficou no pântano por cerca de 30 anos, coberto de lama e algas. Tornou-se um marco local. Então, em 1972, um grupo de pessoas da Áustria descobriu acidentalmente a aeronave. Tiraram algumas fotos e as postaram em jornais. Naquele momento, o avião ficou famoso. Em 2016, um socorrista americano desmontou o avião e o tirou do pântano. Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por foreshocks, pré-choques em inglês, que são mini terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a Terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar, muito, muito rápido. Oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando, e sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solares super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele.
Mas não é um trem, é um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços, mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso, deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra J e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo, mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca, mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Não, Jota, não se deite no chão. Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. E as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais enlameada e escura. As enchentes relâmpago são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Rápido, veja se há rachaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver uma avalanche são grandes. Pouco depois, o Jota vê uma avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morro abaixo e sair pela lateral, mas não dessa vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima.
Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve enquanto a avalanche ainda está se movimentando. Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes desse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas, e o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes, mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário, então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora, o Jota está correndo para casa, tentando não perder tempo admirando as nuvens que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar úmido e quente é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. E essas nuvens assustadoras quase sempre significam que uma tempestade daquelas está prestes a cair. Você está relaxando na praia quando de repente percebe um enorme bando de pássaros. Eles estão empolgados com algo perto da água. Você fica com vontade de ir investigar o que está acontecendo. Aqui estão alguns conselhos. Sente-se e fique longe da água. Eu entendo. Você acha que é forte o suficiente para aguentar algumas bicadas de gaivota. Mas não são os pássaros que me preocupam. É o que está à espreita debaixo da água. Os peixes são a base de muitas dietas de todo o reino animal, tanto acima quanto no fundo do mar. Atuns, lulas e polvos, bem como mamíferos marinhos como focas, todos atacam uma grande variedade de peixes menores. Espécies como anchova e robalo são a refeição favorita deles na hora do jantar. E também os favoritos de outro grande predador. Por isso você não deve se juntar a esses pássaros na água. Se fizer isso, correrá o risco de se encontrar com uma criatura que pode medir até 6 metros de comprimento. Isso é 3 vezes o tamanho médio de um humano. E esta é apenas uma das credenciais do grande tubarão branco. Se houver peixes nos arredores, ele pode subir para perto da superfície para se alimentar. O tubarão branco tem a força de mordida mais forte entre os animais. A única outra espécie que se aproxima dele é o crocodilo de água salgada. E ele tem uma forte capacidade para farejar. Os cientistas acreditam que ela seja mais de 100 vezes mais forte que a de um humano. O animal nem usa as narinas localizadas abaixo do focinho para respirar. Elas simplesmente servem como um farejador especializado. Felizmente, porém, não somos a refeição favorita desse monstro, que não se esforça para nos caçar. Pesquisadores afirmam que as chances de ser atacado por ele são muito baixas, algo como 1 em 3,7 milhões. Quando encontros infelizes entre tubarões e humanos acontecem, eles podem nos confundir com uma foca ou um robalo extremamente grande. É por isso que é preciso ficar longe desses pássaros e peixes. Você deve só focar em pegar um bronzeado naquela cadeira de praia. Então eu acho que isso significa que os tubarões têm visão ruim? Não exatamente. A visão deles em águas claras é até 10 vezes melhor do que a dos humanos nadando no mesmo ambiente. A estrutura do olho deles é bastante semelhante à do nosso. Consiste em uma córnea, lente, retina, íris azul profundo e pupila. Os olhos têm 2 tipos de fotorreceptores, bastonetes e cones, assim como os humanos. Embora não tenhamos certeza do desempenho das hastes e cones para os tubarões, pesquisas mostraram que eles possuem apenas um tipo de cone. Isso significa que provavelmente não tenham visão colorida, como uma pessoa. Isso pode explicar porque às vezes eles podem confundir humanos com outras criaturas. Mas ei, quem não fica realmente totalmente focado quando está prestes a devorar o jantar? Os olhos do animal também possuem tapetum lucidum, ou seja, uma camada de cristais espelhados localizada atrás da retina. Esses cristais permitem que o bicho veja muito bem na luz extremamente fraca e água turva. Eles refletem a luz recebida, o que dá aos bastonetes dentro da retina uma segunda chance de detectar a luz que podem ter perdido na primeira vez. Curiosidade: os gatos também têm tapetum lucidum. É por isso que os olhos deles brilham no escuro quando uma luz é acesa sobre eles. Outro sinal revelador de que os tubarões podem estar pairando nas águas próximas é a presença de baleias. Eles são conhecidos por persegui-las por mais de 160 quilômetros e seguirão grupos esperando que um dos membros se torne vulnerável
antes de atacar habilmente. Então, lição aprendida? Se você agora vê pássaros na água, provavelmente isso não é uma coisa boa, ao contrário de quando vê milhares de pássaros voando juntos pelo céu. Isso é conhecido como bando. Você pode ver milhares de estorninhos unidos voando, movendo-se em uníssono, mergulhando e desviando ao mesmo tempo. É como se estivessem competindo em algum tipo de evento de sincronização da Olimpíada das Aves. Isso acontece quando começam a empoleirar. Pode ser no início de setembro em alguns lugares e até o final de novembro em outros, com mais pássaros se juntando às exibições noturnas durante esse período. Eles estão fazendo isso para o nosso entretenimento? Bem, na verdade não. Agrupar-se no céu oferece proteção contra predadores como falcões. Também pode ficar frio quando se está tão alto. Assim, milhares de aves se reúnem para se aquecer e trocar informações sobre possíveis locais de alimentação. Ok, então neste caso, um grande grupo de pássaros não significa nada de mal. Mas se você vir um bando voando na sua direção enquanto estiver em uma área arborizada, provavelmente é hora de deixar o local. As aves e outros animais fogem de regiões de incêndios florestais. Certos animais, como anfíbios, podem realmente permanecer no fogo. Em vez de fugir para salvar suas vidas, irão cavar para o subsolo para escapar. Mas quase todos os outros farão o possível para ir embora. Ah, e não esqueça de sair do caminho enquanto todos esses bichos estão correndo na sua direção. Por que não mudamos de pássaros para tubarões? Sim, agora sabemos que se há pássaros perto da superfície do oceano, os tubarões provavelmente estarão bem próximos também. Mas e se não for o caso? Se você estiver no mar e notar alguns deles se aproximando do fundo do oceano, isso pode ser um sinal de que um furacão ou tempestade tropical está a caminho. Os tubarões conseguem sentir a queda na pressão barométrica que acompanha a tempestade. Então, podem estar tentando sair da zona agitada. Eles não se importam muito com os humanos, então não veem nossas praias, vilas e cidades continentais como zonas de segurança. Esses animais são bastante inteligentes e sabem que quanto mais fundo no mar, mais seguro fica. Mas o oceano nem sempre é o melhor lugar para ir em caso de emergência. No caso em questão, se você se deparar com criaturas marinhas que geralmente vivem na água descansando aleatoriamente na areia, não tente nadar. Este é um sinal de que a água é potencialmente tóxica. É possível que uma maré vermelha esteja se reunindo perto da praia. O fenômeno acontece em todo o mundo, mas no Golfo do México é causado por uma espécie de alga. A maré vermelha ocorre quando a água está cheia de algas mais tóxicas do que o normal. E pode se tornar avermelhada ou marrom, mas às vezes a cor fica normal. Se você entrar no mar, poderá sentir irritação respiratória, como tosse ou coceira na garganta. Se isso acontecer, enxague bem a boca com água doce. Falando nisso, os sapos são famosos por seu coachar, mas se você já os ouviu fazer isso muito mais do que o normal, pode ser porque vai chover. Uma teoria diz que o comportamento pode ter a ver com o acasalamento. Eles primeiro fazem isso, depois põem ovos em corpos de água doce. Uma boa chuva significa mais terreno alagado para eles. É por isso que os machos convidam as fêmeas para o encontro antes da chuva com uma sinfonia de coachar. Se você ouvir muito zumbido nos arredores, significa que as abelhas estão mais ativas do que o normal e uma tempestade pode estar a caminho. Quando sentem que ela está se aproximando, elas começam a trabalhar ainda mais e mais rápido para coletar mais néctar. E uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios disso. O segredo delas está nos pelos supersensíveis nas costas que podem acumular a eletroestática formada pelas nuvens de tempestade. Estamos indo para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto em um local. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja. A cratera Darvaza. Ela é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás no local e começaram a fazer a mineração nele. Mas quando escavaram, depararam-se com um vazio no subsolo. O vazio desabou e formou uma cratera, que tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares. O gás começou a sair pelas rachaduras e, como os animais costumavam pastar perto desse local, os geólogos decidiram atear fogo nessas saídas de gás para acabar com a fonte.
Eles pensavam que o fogo cessaria em 1 ou 2 dias, mas se você fizer uma visita à cratera agora, verá que esse portal para o submundo ainda está queimando, e isso já dura quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu até o fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá, e os cientistas conseguiram achar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bem à vontade no fundo dessa frigideira que nunca para de queimar. Em 2009, um homem em L'Aquila, na Itália, viu luzes piscando e se movendo acima do calçamento da rua. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Apenas alguns segundos depois, um enorme terremoto de magnitude 8,3 atingiu toda a região. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, quais são esses sinais misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram as luzes como algo de outro mundo. A comunidade científica não as levava a sério, apenas as relacionou a uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências cresceu enormemente. Agora a conexão é óbvia. As luzes aparecem e acontece um terremoto. Então, os especialistas finalmente passaram a levar isso a sério e começaram a pesquisar a verdade. Mas depois de anos de estudos, até hoje os geólogos ainda não têm certeza de qual é a origem das luzes, mas reconhecem 5 tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu, parecendo um raio de tempestade ou um flash forte de máquina fotográfica. Raios no céu que podem parecer colunas de luz. Chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo. Brilhos difusos sobre as montanhas. E bolas de luz em movimento lento que podem ser interpretadas equivocadamente como raios globulares. Outro fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido são esses raios mencionados. Eles podem flutuar e explodir, deixando um odor sulfúrico para trás. Mas, ao contrário do raio globular, essas luzes de terremoto esféricas parecem ser inofensivas. Isto é, se você não considerar o que está por vir depois. Mas, com todos esses tipos de luzes, os especialistas não conseguem saber de que forma exatamente elas estão relacionadas aos terremotos, pois não aparecem apenas antes do impacto. Algumas foram relatadas durante e após os eventos. Elas também podem aparecer com outros fenômenos, como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguiram apresentar teorias para explicar o inexplicável. Um dos estudos mais recentes afirmava que as luzes eram fios de eletricidade rompidos durante um terremoto. No entanto, essa teoria não explica de que forma o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás, como no antigo conto chinês das nuvens com aparência de dragão surgindo no céu, anunciando um próximo terremoto. Ou, ainda, quando o antigo historiador romano relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de ocorrer um grande terremoto. Por isso, a teoria dos fios de eletricidade foi rapidamente descartada. Outra possibilidade sugeria que era vazamento de gás. Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem com a pressão e o calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica, podendo ionizar o ar e tornando-o eletricamente carregado. Porém, o radônio não faz isso o suficiente para formar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria está próxima, mas ainda não chega lá. Uma das teorias mais aceitas é que a origem dessas luzes pode ser a eletricidade que vem do subsolo. Quando as rochas ígneas subterrâneas, aquelas que se formam a partir do magma nas profundezas da Terra, estão sob estresse, liberam oxigênio ionizado ou eletricamente carregado. Ele viaja pela superfície e sobe para a atmosfera, onde forma um campo elétrico localizado. Isso pode produzir breves flashes de luz visível. Alguns não são tão rápidos e podem durar minutos. Então, lá está você, dirigindo por horas durante a noite. Não deu para dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar os membros. Olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espera! Tem 3 sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas não adianta. Ainda tem 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nosso astro-rei não se dividiu em 3, nem foi visitado por outras 2 estrelas. Isso é chamado de parélio e ocorre principalmente durante as geadas fortes. Pequenos cristais de gelo no céu desviam a luz.
Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do Sol. Dá até para ver uma auréola à noite também. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, a auréola pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, ele começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere! O sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra a cara. Foi o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora, a luz está curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Continuando. Esta nuvem parece um dinossauro. E esta parece um gato. E esta... uau! Parece que estas nuvens estão caindo. Ah, ufa! São só nuvens mamatos. Por causa do formato, elas parecem pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bem, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar um abrigo de qualquer maneira. Elas são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É preciso muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para que elas se formem. Aí, correntes verticais de ar surgem entre essas camadas e essas correntes deixam as nuvens com a forma de um cérebro humano. E esta nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme delas cobre uma grande área e depois chove forte. Às vezes tem tipo uma cara bizarra, como nestas fotos. Parece mais com várias nuvens gigantes de espaguete, ou até mesmo em forma de vermes gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. E acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados. Então a enorme camada de massa de ar se divide em faixas grossas. E às vezes, você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Uau! Daquelas que se movem rapidamente e mudam de forma. Ficam mais transparentes e depois mais densas e escuras de novo. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance, mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores aqui embaixo. Estão fazendo isso por proteção. Quando se agrupam dessa maneira, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teria dificuldade em escolher um único alvo entre um número infinito de pássaros. E eles se movem rapidamente, cobrindo uns aos outros. Os peixes ficam amontoados nos cardumes da mesma maneira. Uma nuvem assim pode assustar um predador faminto. Pegue seus óculos de sol e você está pronto. Este fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua à noite. A natureza envia sinais antecipados de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está chegando. Como o chão está se movendo lentamente, as árvores crescem nessa forma super fotogênica. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto delas, a menos que você tenha uma força sobre-humana. Outro fenômeno sobrenatural que pode ser visto no deserto é uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique esse efeito em 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. É realmente como as cataratas do Niágara, só que sem uma gota d'água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente.